Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Prazer também a todos aqueles que estão nos assistindo online. E hoje temos um pregador muito especial, que todo mundo já deve saber porque foi anunciado, mas é com, mas é com muita alegria que eu chamo aqui um amigo pessoal que foi aluno, colega porque ensinou aqui no Cibima, fundou o trabalho, que ele vai falar um pouquinho sobre isso e também vai apresentar a família dele, que está aqui toda. E hoje é colega de missão, somos da mesma missão, BGFM. Então chamo aqui o Leandro Cabreira Dávila, e ele vai se apresentar melhor para a turma que não o conhece ainda. Valeu, Leandrão. Ih, já não sei não. Aí, quem quer ajudar aqui a parte técnica? Oi, 1, 2. Deu aí? Tá me ouvindo? Ok, legal, massa. Apresenta a família aí. Vou. Bom, tem muitos novos aqui, né? Na verdade, já tem 4 anos que eu não piso aqui no Cibima. Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Leandro Cabreira Dávila. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, a cidade chamada Uruguaiana. A cidade fica fronteira com a Argentina. Eu vim para cá em 2014 para estudar aqui no Cibima, me preparar e retornar para o Rio Grande do Sul a fim de plantarmos igrejas lá. E nesse tempo em que eu fiquei estudando aqui, desde 2014 até 2017, eu fui alocado, vamos dizer assim, no Bom Jardim. Acho que todos vocês conhecem o bairro Bom Jardim. Então nós, com a ajuda de Deus e com a ajuda de alguns irmãos, um deles é o João, que está aqui, colega de vocês, plantamos uma igreja lá no Bom Jardim. Eu tenho, assim, alegria no coração de ver aquela igreja crescendo com qualidade. Estivemos lá esse final de semana na conferência missionária deles, então uma alegria, uma satisfação muito grande ver aquela igreja andando como tem andado, né? Tem crescido, pessoas têm chegado, o evangelho tem sido pregado ali e eu fico muito feliz com aquela igreja que nós ajudamos a plantar ali no Bom Jardim. E atualmente nós estamos no Rio Grande do Sul, na cidade chamada Taquara. Estamos nos preparando já para ir para uma outra cidade, a cidade da qual eu vim, que é Uruguaiana. O acordo foi, tu vais para o Ceará estudar, mas tu retornas para Uruguaiana. Então já estamos aí na reta final do nosso retorno para Uruguaiana. Se Deus nos der graça, em agosto deste ano, na verdade, estaremos nos mudando para Uruguaiana para começarmos um trabalho lá que não há mais. Eu fui alcançado em 2010 por um trabalho entre militares, então os militares todos foram embora e hoje não há mais nada de trabalho lá em Uruguaiana, então nós vamos para reestabelecer os contatos e, se Deus nos der graça, restabelecer aquela congregação que um dia me alcançou. Então, basicamente, essa é a minha história. Se tu quiseres saber um pouco mais, talvez teremos um bom tempo depois do tempo de culto aqui. Minha família, o pastor, daqui a pouco ele vai dizer para eu apresentar novamente, mas minha esposa Valéria e minha filha, nossa filha Liz, estão aqui conosco essa noite. Então, se você quiser saber como tem sido o trabalho, na perspectiva de uma cearense, no campo gaúcho, você pode conversar com a minha esposa, ela vai poder lhe dizer muito bem como é que é o trabalho em outro estado, tá bom? Então, dito isso, eu quero estudar junto com você essa noite, talvez, eu não sei quanto tempo eu tenho, me disseram que eu tinha 35 minutos, é isso? Tá, 30 minutos. Vamos tentar, então, desenrolar isso aqui em 30 minutos. Então, abra comigo para Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Todos nós um dia vamos morrer, certo? Todos nós um dia vamos morrer. Se Cristo não retornar, até lá, nós vamos morrer, ok? Todos nós temos um potencial de risco de morrer a qualquer momento. Se tu sair daqui, um carro te pegar, tu pode morrer, ok? Mas, como o pastor bem frisou, se Cristo não retornar, nós não morreremos. Mas, essa é a vida normal. Se Cristo não vier daqui a pouco, todos nós temos potencial risco de morrer a qualquer momento. A pergunta que fazemos, então, diante desse fato é: como queremos ser conhecidos depois da nossa partida? Como queremos que as pessoas lembrem de nós enquanto estávamos vivos? Tu já fizeste essa pergunta? Como é que eu quero ser lembrado pelas pessoas que estão à minha volta depois que eu for embora? Depois que eu morrer?
O texto que a gente vai ler, o texto que vamos estudar brevemente hoje, nos leva a responder essas perguntas, ou essa pergunta. Talvez seja um texto incomum, e eu digo incomum porque possivelmente você tenha passado apenas de leitura anual nele, talvez não tenha se aprofundado em estudar esse texto, talvez não tenha pregado ainda esse texto, mas eu quero trabalhar com vocês o capítulo 5 de Gênesis, e vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 24. Capítulo 5 de Gênesis, a partir do 21, e vamos até o 24. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Vamos orar. Te louvamos, Pai, porque Tu tens nos dado o privilégio de estudar a Tua palavra. Tens nos dado o privilégio de nos aprofundarmos nas Tuas Escrituras, a fim de que proclamemos o Teu Evangelho de forma eficaz. Te peço ajuda agora a que eu explique de maneira clara a Tua palavra. Ajude os meus irmãos a entenderem aquilo que eu vou explicar, mas eu também peço ajuda para mim. Na minha limitação, eu necessito do Teu auxílio. Me esconda atrás da cruz, atrás de Jesus. Que Jesus seja admirado e honrado por todos nós. Pedimos essas coisas no nome precioso do nosso Salvador Jesus. Amém. O capítulo 5 de Gênesis é um capítulo que nos mostra a genealogia de Adão até Noé. Então é um capítulo que apresenta a descendência dos primeiros seres humanos desde a criação de Adão até o dilúvio, ok? E dentre dessas pessoas que são mencionadas nessa genealogia, há um com grande destaque, que é Enoque, que acabamos de ler sobre ele. Esse destaque se dá por causa de 3 aspectos. Primeiro, Enoque ele quebra o refrão do Cântico da Morte. O que eu quero dizer com o Cântico da Morte é que quando nós começamos a ver a genealogia, tu vai ver, fulano viveu tantos anos, teve filhos e filhas, viveu mais tantos anos e morreu. Fulano viveu tantos anos, teve filhos e filhas, viveu mais tantos anos e morreu. Quando nós chegamos em Enoque, esse refrão ele é quebrado. Esse refrão ele para de acontecer. Então, parece-me que Enoque ele não passou pela morte como os outros passaram. O segundo destaque aqui, ou o segundo aspecto do destaque que temos em Enoque, é que Enoque andava com Deus, diferente da maioria dos seus contemporâneos. Se você perceber, Enoque ele é caracterizado como alguém que andou com Deus. E o terceiro aspecto aqui desse destaque é que Enoque é arrebatado. Eu não sei a sua perspectiva sobre isso, mas eu acredito que Enoque foi arrebatado e ele não passou pela morte. Esses 3 aspectos, portanto, dão destaque a Enoque, dão destaque a este descendente de Adão. Mas o que eu quero ver junto com vocês é como Enoque viveu enquanto estava aqui na terra. Enquanto ele viveu aqui, fazendo os seus afazeres, tendo filhos e filhas e tendo as suas responsabilidades. É possível que tu tenhas já estudado a questão desse andou com Deus, que ele aparece 2 vezes nesse trecho. Talvez você já tenha aprendido de que quando o autor ele quer enfatizar algo no texto, ele repete esse conceito, repete essa palavra no trecho. Então, se você percebeu no texto, o autor ele repete 2 vezes que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Ou seja, o autor quer mostrar que Enoque tinha uma vida de devoção a Deus, que Enoque ele tinha um relacionamento com Deus bem próximo. Enoque, com isso, ele quebra o padrão de conduta instaurado no capítulo 3. Quando Adão peca, ele deixa de andar de forma plena com Deus. O pecado que ele cometeu no Éden quebra esse relacionamento entre homem e Deus. E a partir daí temos o primeiro homicídio, quando nós entramos no capítulo 4. Caim mata seu irmão, e ele fez isso por quê? Porque ele não andava com Deus. Quando olhamos para Gênesis, capítulo 6, versículo 5, Moisés nos apresenta uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado. De sorte que Deus diz que exterminará da face da terra o homem que tinha criado. Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7 diz:
Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. E isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Então veja, vamos dizer assim, 99% das pessoas ali estão longe de Deus, não estão andando com Deus. E Enoque está no meio dessas pessoas. Imagine como deve ser difícil andar com Deus durante aqueles anos que antecederam o dilúvio. Imagine você estar inserido em uma sociedade que é contra Deus, que não está andando com Deus, que faz guerra com Deus, que a sua moralidade é totalmente decrescente, sua espiritualidade é totalmente decrescente, e Noé, em meio a toda a sociedade, ele está andando com Deus. No meio da libertinagem e violência que estavam prevalecendo naquela sociedade, há um remanescente, há Enoque. Enoque está andando com Deus. E além de toda essa maldade, as pessoas estão vivendo as suas vidas como se não houvesse amanhã, como se não tivesse um Criador, como se não tivesse que prestar contas a um Deus soberano que está olhando todas as coisas e vai pedir prestações daquilo que as pessoas estavam fazendo. Só queriam viver para suas próprias coisas, para conquistar os seus desejos. Estão longe de Deus. E eu quero que você volte comigo para o capítulo 4, para nós percebermos algumas coisas que os contemporâneos de Enoque estavam fazendo. Capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 17. E Caim teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Não é o mesmo Enoque, ok? Isso aqui é um outro Enoque, da outra descendência. A descendência caída. Vocês sabem que há duas descendências, a escolhida e a rejeitada. Esse Enoque aqui é da rejeitada. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael gerou Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. Ada deu luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá, e Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. E se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Enquanto Enoque estava andando com Deus, Lameque estava praticando poligamia. Se casa com 2 mulheres. Enquanto Enoque andava com Deus, Jabal estava se tornando o primeiro rei do gado do mundo. Enoque estava andando com Deus. Jabal estava cuidando do seu gado. Enquanto Jubal estava se tornando o primeiro musicista do mundo, Enoque estava andando com Deus. Enquanto Enoque andava com Deus, Tubal-Caim se tornava o primeiro metalurgista do mundo. Enquanto Lameque estava matando jovens porque pisaram no seu pé, Enoque estava andando com Deus. Veja como Enoque está andando ao contrário do caminho desses outros homens, dos seus contemporâneos. Enquanto eles estavam buscando os seus objetivos, quando eles estavam trabalhando para o seu próprio bem, para satisfazer os seus desejos, enquanto um estava matando, enquanto o outro estava praticando poligamia, enquanto o outro estava trabalhando com afinco para ser o primeiro de todas as coisas na sua área de serviço, Enoque estava andando com Deus. Todos estão buscando e satisfazendo seus desejos pessoais, exceto Enoque. É claro que Enoque tinha suas responsabilidades. Ele tinha filhos e filhas e certamente tinha esposa. Tinha seus compromissos, tinha suas responsabilidades. Mas as suas responsabilidades, os seus compromissos não o afastavam de Deus. As suas responsabilidades como pai, a sua responsabilidade como esposo, não o afastavam de andar com Deus.
E Moisés nos define Enoque como aquele que andava com Deus, não como alguém que queria satisfazer ou queria buscar os seus objetivos. Você pode querer ser o melhor exegeta do mundo. Nós estamos estudando a palavra porque queremos ser bons intérpretes, certo? Estamos no seminário porque queremos ser bons hermeneutas, ser boas pessoas que manejam bem a palavra para que ensinemos os outros. Você pode querer ser o melhor hermeneuta do mundo, você pode querer ser o melhor músico do mundo, você pode querer ser o melhor pai, mãe, filho, empregado que possa existir no mundo. Mas esses desejos não podem ser maior do que o seu desejo de ser conhecido como alguém que andou com Deus. Amém? Todos nós temos objetivos na vida. Todos nós temos compromissos, temos responsabilidades. Mas esses compromissos e responsabilidades e objetivos não podem nos tornar alguém que não anda com Deus. Assim como Enoque, ou a vida de fé de Enoque, não era desenvolvida apenas em sua devoção particular, pois ele anunciou com ousadia que Deus viria para julgar o mundo pelos seus pecados. Ou seja, Enoque ele não era uma pessoa tímida, que tinha uma intimidade particular com Deus. Não, ele fazia com que o seu andar com Deus fosse perceptível para aquele mundo totalmente corrompido que ele estava inserido. Esse andar com Deus não limitou Enoque a algumas coisas. Esse andar com Deus o levou a ser corajoso o suficiente para confrontar as pessoas daquela época. Então, entenda, toda vez que nós aumentamos a nossa intimidade com Deus, nós andamos mais próximos de Deus, e essa devoção deve nos dar não só um senso de prioridade a Deus, mas ele deve nos dar um senso, ou deve nos animar, encorajar, para que nós falemos mais de Jesus para os outros. Olhe Judas, versículo 14 e 15. Ele diz, foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque ele está indo em direção ao povo, dizendo, o Senhor vai vir com juízo sobre vocês. Eu não vou entrar em detalhes escatológicos aqui, eu deixo isso com o pastor Kelso, o pastor Bruno, que entendem mais que eu sobre escatologia, mas o ponto aqui é que Enoque andava com Deus, e por causa disso ele era corajoso o suficiente para confrontar o povo que estava em libertinagem naquela época. Enoque olha para a impiedade que predomina naquele mundo e profetiza dizendo que Deus irá julgar todas aquelas pessoas insolentes, aquelas pessoas ímpias. Se nós andamos com Deus, nós vamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não vamos ficar só no nosso gabinete, não vamos ficar só na sala de aula, não vamos ficar só nos livros. Nós vamos falar de Jesus para aqueles que ainda precisam ouvir de Jesus, porque nós estamos andando com Deus. Nós vamos alertar as pessoas que Jesus virá trazendo juízo sobre todo aquele que não se arrepender dos seus pecados. Se nós estamos andando com Deus, nós vamos ser corajosos o suficiente para dizer para o meu vizinho, para dizer para o seu colega de trabalho, para dizer para o seu familiar que ainda não tem Jesus, que a única saída que eles têm para não irem para o inferno é crerem em Jesus Cristo. Como Rei, como soberano, como grande Deus. Então, todos os nossos esforços em conhecer mais a Deus, primeiramente deve ser com uma atitude de alguém que quer andar cada vez mais próximo de Deus. Eu estudo a palavra, eu me aprofundo nas Escrituras, porque inicialmente eu quero me aproximar de Deus e andar com Deus. Cada vez mais próximo. E por conseguinte, alguém que quer ensinar sobre Deus a quem estamos conhecendo dia após dia. Eu conheço Deus, eu ando com Deus, então eu ensino sobre esse Deus que eu estou aprendendo e andando dia após dia. Estamos indo contra o fluxo do restante do mundo quando fazemos isso.
onde uma época em que as pessoas dizem em voz alta, seja feliz, faça tudo aquilo que lhe traga alegria, deixe as coisas para lá e busque os desejos do seu coração com toda a intensidade. Nós vamos proclamar o contrário. Só há alegria em Jesus Cristo. Só há alegria ao andar com Jesus Cristo. Vamos dizer em alto e bom som, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, para que a sua alma seja salva. Era isso que Jesus fazia. Você vai para Marcos capítulo 1, a partir do versículo 14, Marcos vai dizer, depois que João foi preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. A vida e testemunho de Enoque nos lembram de que é possível ser fiel a Deus em meio a uma geração pervertida e corrupta. Não importa quão tenebroso seja o tempo ou quão terrível sejam as notícias que escutamos, ainda assim podemos ser fiéis e andar com Deus em meio a tudo isso. Enoque, por sua conduta piedosa, fez com que fosse visto por Deus como alguém diferente, como alguém fora do seu mundo, como alguém fora do seu tempo, como um verdadeiro habitante celestial. Para mim, essa parte é a mais fabulosa. E por causa disso, ele foi levado sem ter passado pela morte. A fé que ele tinha em Deus o conduziu para os braços do Pai, sem ver a destruição que viria por causa do dilúvio. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Por que tu achas que ele agradou a Deus? Porque Enoque andou com Deus. A vida cristã não é cumprir um aglomerado de regras, não é tu seguir padrões estabelecidos por homens, mas a vida cristã é um comprometimento diário de andar com Deus, até o final. É essa vida que Deus quer para nós, quer que vivamos. E essa vida ela deve ser permeada pela fé, assim como foi permeada a vida de Enoque. Romanos 1,17 diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nossa vida deve ser definida por alguém que anda com Deus, não pelas nossas conquistas, não pelos seus objetivos. As pessoas devem lembrar de nós ou lembrar de você como alguém que andou com Deus. Rapaz, lembra do pastor Kelso? Lembro, cara, lembro. Era um bom professor, mas ele era alguém que andava com Deus. Lembra do pastor Bruno? Lembro do pastor Bruno. Ótimo professor, estudante da palavra, sim, mas ele também andava com Deus. A sua vida deve ser definida por alguém que anda com Deus. Como eu disse, não pelas suas conquistas. E para terminar, eu quero trazer uma redação, uma pequena redação, feita por uma criança de 6 anos, uma escola bíblica dominical. Ao ouvir a história de Enoque, essa criança ela desenvolveu uma historinha que diz o seguinte: Enoque e Deus eram amigos. Deus vinha frequentemente visitar Enoque. Quando o Senhor vinha, eles oravam juntos, tinham um bom tempo de conversa, que eram amigos. Uma bela manhã, Deus lhe disse: meu amigo Enoque, que tal andarmos juntos? E Enoque respondeu: claro, tudo bem, Senhor, vamos lá. Enoque olhou para trás e disse à sua esposa: até logo, meu bem. E eles tinham muito a conversar. Eles viram os passarinhos, viram as árvores, viram as flores, os lagos, os animais, as suas crias, até que de repente Enoque percebeu que estava muito longe de casa. Depois de muito andar, Enoque disse: meu senhor, ali está a sua casa, mas eu não sei mais onde é que está a minha. Não sei como é que eu vou descobrir o caminho de volta. Então Deus disse a Enoque: Enoque, já que você está perto da minha casa do que a sua, venha morar comigo.
em minha casa. E Enoque já não era, pois Deus o tomou para si. Nós não temos desculpas nenhuma para não andarmos com Deus. Um dia Ele vai vir, Ele virá para nos levar para junto dEle, assim como Ele levou Enoque para si. Portanto, vamos seguir o exemplo de Enoque. Estude a Bíblia. Seja o mais profundo estudante da Bíblia que você pode ser. Ame a sua esposa. Ame o seu marido. Ame a sua igreja. Mas não deixe de andar com Deus. Ele vai vir nos buscar em breve. E nós estaremos com Ele para sempre, o resto da eternidade. Amém? Vamos orar. Te louvamos, Pai amado, porque Tu és bom. É bom todo o tempo, e todo o tempo o Senhor é bom. Somos gratos a Ti pela salvação que temos em Jesus Cristo. Se não fosse essa salvação que recebemos gratuitamente, nós jamais andaríamos contigo. Obrigado pelo exemplo que Tu deixaste de Enoque. Enoque, um homem diferente dos seus contemporâneos, que vivia em uma sociedade muito semelhante à nossa. No entanto, ele não se deixou corromper pela maledicência, pela libertinagem, pela corrupção. E nós queremos ser como Enoque. Queremos andar contigo até que Tu venhas e nos leve para junto de Ti. Obrigado por esse tempo maravilhoso que me deste aqui. Obrigado por me dar a oportunidade de rever amigos, rever irmãos que há muito tempo não via, e de conhecer novos irmãos. Te louvo, ó Pai, porque o Senhor tem dado a oportunidade de muitos a conhecer a Ti mais profundamente. E pedimos a Deus que cada um de nós sinta o peso dessa responsabilidade e ensinemos aos outros a como Te amar e a como andar contigo. Nós pedimos todas essas coisas agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor Kelso.